Boa noite, Brasil! Estamos Brasil, no ar com mais Zil. Aqui não é o figuraça você ficar fazendo imitaçãozinha, não, viu? Não, eu fiz a vinheta pra você não precisar editar muito. Seu cufra. Matheus, obrigado pela força na vinheta aí. Já não vou precisar colocar a vinhetinha dessa vez. E se vocês acharam que a gente não ia falar sobre polêmica do mundo dos brinquedinhos, acharam errado, otário. A gente vai falar de polêmica de algumas empresas aí. E estamos aqui com eles. Primeiro você, senhorito Fran. Dá seu boa noite aí. Falar de polêmica e não falar de mim não tem graça, né? Boa noite, valeu chamar aí. Boa noite a todos. Ou boa tarde, ou bom dia, né? Depende da hora que estiver assistindo. E vamos que vamos. Chegou inclusive uma figura aqui da Geek Show. Obrigado, hein? Caraca, tá bom o negócio aí. Sempre quis fazer isso, mano. Falar, chegou uma figura da Geek Show aqui, nunca chega essa porra. Falando em figura que não chega, Iron Studios, parece que o Correio roubou meu set do Thundercats Minico, hein? Manda outra aí que esse não chegou, hein? Manda outra aí que eu tô esperando. E agora, senhor Mateuzinho, cadê seu boa noite? Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, como diz o Fran, pra todo mundo. Vamos falar de polêmica aqui e se irritar ou não, né? Porque tem coisa que irrita, viu? O povo reclamando aí, mas bater um papo aí. Nós três participamos aí de vários grupos de colecionáveis. Eu nem tanto que eu saio da maioria, às vezes eu encho o saco, falo, mano, tem muito grupo de colecionáveis. Aí, geralmente eu gosto de ficar em um da Iron Studios, um da Hot Toys, um de cada, tá? Mas todos que eu entro, mano, é surreal. Vocês dois estão lá em todos. Vocês não têm vida social, não, caralho? O Fran é dono de loja, então tá certo. Mas o Matheus... Eu não tô em tantos assim, não. E ó, o que acontece? Hoje a gente vai falar de algumas polêmicas que a gente vê em grupos por aí, porque o pessoal sempre acha algum defeito em alguma coisa e a gente fica puto, mas chegou a hora da gente jogar essas putices na roda aqui e ver se o pessoal tem razão ou não. Então eu vou fazer meio que o advogado do diabo, vou jogando os temas, tá? Vou tentar sempre ir contra, para ver se a gente rola uma discussão. Então vamos à primeira grande discussão atual dos grupos aí, né? Preço caro, principalmente da Iron Studios, né? Todo mundo sabe que o preço das figuras, ela aumentou um pouco, e aí a gente não vai falar, por exemplo, o preço, porque vocês querem saber do que o Bassoli falou, vai lá no Figuraça, que tem lá a entrevista com ele. Mas os colecionadores falam muito assim, aumentou e não é justo. E aí eu queria começar com um cara que é dono de loja, novamente aqui, propaganda, mandou pra mim aí, Geek Show. Tamo junto, Geek Show. Fran, os colecionadores têm razão em falar que os preços aumentaram? Sim, tem razão. Tudo aumentou, não foi só o preço de colecionável, o preço de tudo. Agora a pergunta é, aumentou de quando para quando, né? Porque, assim, é normal você ver as pessoas falarem assim, porque antes uma peça 1.10 custava R$300. Então, você que é um rapaz jovem, que tem uma boa memória, quando que custava R$300 uma peça da Iron? Por exemplo. Eu comprei o Wolverine, o primeiro Wolverine 1/10 da Iron, que tinha garra de metal ainda, comprei por R$220 há 7 anos atrás, se eu não me engano. Pois é, aí a discussão é exatamente essa. Até conversando num grupo eu falei isso. O rapaz tinha colocado o cupom da Comic Con de 2016, que teve o Hawkman, certo? Sim. O Hawkman custou R$359. E aí, por coincidência, eu tinha feito um comentário uma vez no meu Facebook sobre o preço do dólar, que foi na mesma época, no mesmo ano. E aí apareceu, né, aquela lembrança que tem no Facebook e mostrou o preço do dólar. Era 3 e pouco. Ou seja, daria mais ou menos uns $100 a figura do Hawkman. Então, se você pegar $100 hoje, quantos são $100 hoje? São quase R$500, né? Baixou um pouco o dólar, mas chegou a quase R$600. Tem que vender um apartamento. Adicionando a isso, né, a questão da qualidade que aumentou, né, as peças são muito mais elaboradas e tal. Se você fizer a correção de quanto custava para quanto custa hoje, você vai ver que o preço não aumentou tanto assim. O preço, na verdade, se corrigiu. Da mesma forma que, outro exemplo clássico, tal do iPhone. Pega o iPhone, quanto custava há 5 anos atrás e quanto custa um iPhone hoje. Pega um carro, quanto custava um carro há 5 anos atrás, quanto custa um carro hoje.
Então, assim, tudo aumentou. O problema foi que a nossa renda não aumentou como o preço das coisas. Então, assim, salário não tem aumentado, né? A renda não tem aumentado. Então, todo mundo tem essa percepção de que tudo está ficando mais caro. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que o nosso dinheiro está perdendo valor, né? Na verdade, o que acontece é isso. O dinheiro vai perdendo valor, o nosso ganho não se atualiza junto com o preço das coisas, porque o preço das coisas tem que ser atualizado porque as pessoas estão comprando, estão trazendo e está custando mais caro, né? Então o preço basicamente aumentou para você, mas é uma correção natural do mercado, né? De corrigir os valores, não só do colecionável, mas de tudo. Matheus, você que é colecionador e é rico, você chegou a perceber aí esse aumento nos preços da Iron ou para você tanto faz? Para mim é só passar o cartão, depois vem aí, tô nem vendo. Não, brincadeira. Não, mas é muito curioso o pessoal reclamar. Tem muita gente que reclama que aumentou. Realmente aumentou, óbvio que aumentou. Como você deu exemplo aí, há 7 anos atrás era uma peça 1/10. Um Wolverine, que é um personagem bom, é uma das peças mais legais que tinha, garra de ferro, tudo. E mesmo assim era um valor baixo, e hoje em dia uma peça básica tá bem mais caro. Só que aí, básica entre aspas, né? Porque hoje em dia a Iron não lança mais uma peça básica. Só a base, que é dela, já é uma peça por si só. Só o material que eles devem gastar ali, o polistone, ou sei lá, qualquer resina que eles queiram. Só na base já compra 2 peças, porque hoje as bases são bem mais elaboradas. E tem um ponto que eu já falei em alguns grupos, que eu falei assim, se eu fosse dono da Iron Studio, se eu fosse o Renan, eu aumentava mesmo. Porque é o seguinte, eu vou lá, e consigo a licença da peça, vamos supor, da DC. Consegui a licença da DC. Aí consegui pegar o personagem principal, peguei o Superman. Aí mandei o artista ir lá fazer. Aí mandei o pintor ir lá pintar, a linha de produção. Aí eu tive que abrir a fábrica lá, né, para funcionar. Importei para cá, tive que pagar absurdo de imposto na entrada para o Brasil, que é sacanagem que acontece aqui, para tudo que é importado, o Brasil cobra taxa em cima de taxa. Aí coloco na minha loja, tenho que pagar e-commerce, que a Iron se deu mal para caramba no e-commerce dela, tomou um tombo do caramba. Tem que pagar a Concept Store, tem que fazer um puto do merchan para vender, e aí eu vendo ela por, sei lá, 500 pau. Aí chega um cara, compra e bota no Mercado Livre a 1.000 e ganha a mesma coisa que eu ganho o dobro do que eu ganho. E vendendo a rodo. Aí eu falo, meu amigo, então tá bom, já que vocês estão pagando 1.000, eu não vou vender por 1.000, eu vendo por 800. Se for o caso. E aí a reclamação dos scalpers, né? Existem scalpers, o Pernizila falou isso uma vez, existem scalpers e scalpers. Esse nome não pode falar aqui, eu vou cortar. Desculpa, então dá aquela, fazer o pi, coloca o pi. Então, existem aquelas pessoas, por exemplo, um dia o cara falou assim, eu achei errado, vou me estender, eu vi um cara falando também, achei errado peça exclusiva de Comic Con ser vendida depois. Eu falei, peraí, você acha errado? Porque você mora do lado ou você mora na cidade, você tem condição de pagar e ir na Comic Con. Então você consegue sua coleção. Mas quem mora longe e não tem condição de vir, também tem direito de ter a peça. Então ele pode comprar um pouco mais caro de quem foi, numa outra loja que recebeu a peça. Sempre tem uma forma de todo mundo colecionar. A ideia é essa. Agora, se o cara vai lá na loja, compra 5, espera esgotar e dobra, para mim é isso que fez carecer. Então esse cara não pode reclamar nunca dos preços. Faz sentido o que você está falando. Só observar o que o Matheus falou, porque o Matheus ele mencionou uma teoria da conspiração que rola nos grupos. Essa de que a Iron ou o Renan, ou quem quer que seja, fica observando o Mercado Livre para fazer o preço das peças. Ciência, isso não existe, né? E aí você falou da peça, né, de 2000 e há 7 anos atrás você comprou o Wolverine, e há 7 anos atrás, se eu não estiver errado na matemática, seria 2013, não é isso? 2013, acho que é isso mesmo. Então, aí eu fiz uma pesquisa aqui, não sei se vai dar para ver aí, não dá, né? O dólar em 2013... Puta, não dá, Fran. Não dá, né? Mas é 2,30. Nossa. Porra. Então, assim, não dá mais ou menos os mesmos $100? A mesma coisa. Então, assim, você vê que existe uma correção do valor, né? O valor é corrigido. O que passa um pouco desse valor é a questão da qualidade. Aí o pessoal vem e fala, mas o Lion custa R$1.000. Beleza, o Lion vai custar R$1.000, mas o resto, o mais caro, custa 660. É o mais caro.
E por que o Lion custa isso? O Lion tem LED, o Lion é gigante, uma peça tem que um Thunder Tank na base. Exatamente. Então, assim, vai ter uma peça ou outra que vai destoar no preço porque ela é diferenciada, mas em média, se você pegar todas as peças da Iron e dividir pelo valor, vai dar em média R$500, R$550. E o Fran, porque o Matheus falou muito, que é muito, tá? Que é muito. Eu não acho que seja barato, não. Eu não acho que seja barato. A gente está falando de uma coisa que custa metade do salário mínimo. Então, assim, não é barato. Ó, o Matheus, ele falou um pouquinho aí de um outro tema que eu ia trazer depois, mas eu já vou adiantar. Você sabe que o Matheus, né, Fran, ele tá com o Renan, assim, agora. Era menino dos olhos de ouro do Renan. Já tá fazendo review lá na Iron, viu? Papinho nos bastidores. Tô de olho nele. Eu não tô sabendo não, mas tudo bem. Ó, os exclusivos, já que o Matheus tocou no assunto dos exclusivos, né? Existem à venda uma vez no ano na Comic Con, e a gente começou na Comic Con Experience a ver os exclusivos da Iron Studios e se formar filas e filas. Depois disso, a gente começou a ver a Iron levando essas peças que antes eram vendidas só no Brasil para as Comic Cons de fora. Então a gente teve aí Comic Con da Alemanha e a Comic Con São Diego. Muita gente reclama. Porque a Iron Studios é uma empresa brasileira e precisava, né, dar um beijo na nação e vender apenas no Brasil as peças. Concorda, Fran? Não. Assim, a gente tem que lembrar do seguinte, a Iron não é uma empresa brasileira. A Iron é uma multinacional, né? Ela pode até ter começado suas atividades no Brasil. E há de se lembrar o seguinte, né? Hoje, a gente fala muito da Iron, mas tem a Pise, né? Que na verdade seria a detentora da Iron, no caso. Então, assim, eles trabalham em 26 países hoje. Né? Por que eles vão ter as peças exclusivas de evento só no Brasil? Não teria muita lógica, porque ele estaria deixando de levar para os outros mercados que eles atendem. E aí que fique claro também isso que muita gente não entendeu ainda. Não existem mais peças exclusivas da CCXP. Acabou. Agora são peças exclusivas de evento. E aí você citou só 2 eventos, mas eles participam de mais. Tem a Shanghai Comic Con, por exemplo, que eles também vão. Nova York. Então todas essas peças são vendidas nesses outros eventos. E aí isso são várias coisas. Tem a questão do marketing da empresa, tem a questão de atender os colecionadores de fora do Brasil e etc. Então, assim, as pessoas do Brasil ficam chateadas, na verdade, porque acaba que quem não consegue ir na feira compra mais caro, mas aí é uma outra discussão também, né? Se o mais caro realmente é mais caro, porque se a pessoa fosse lá comprar, normalmente custaria mais do que ele paga mais caro. Então, o ingresso e a viagem até lá, gasolina. Exato, eu não sou contra o pessoal que pega para vender, pelo contrário, eu acho que até é um trabalho social, né? Dá chance a quem não tem condição de ir. Imagina um cara que mora lá no Amazonas, né? A gente mora no país continental. O cara mora lá em cima e não tem condição de ir, ele nunca vai ter a peça porque ele não pode ir no evento. Entendeu? Então, um abraço aí pro Barões da Iron. Exatamente. Agora, o fenômeno das filas e etc., isso aí, a culpa é dos colecionadores, ou do pessoal que pega para vender, né? A empresa não tem nada a ver com isso, porque também o pessoal tem maneira de falar isso, né? Porque a culpa é da Iron, a Iron que faz... Cara, quem tá correndo lá, passando a noite lá, igual você já passou e tal, não é o pessoal da Iron, são os colecionadores, os compradores, né? E, Matheus, pegando esse gancho, né, de falar um pouquinho dos exclusivos, o que você acha dessa venda dos exclusivos fora e o tema que a gente tem aqui, que eu acho que foge um pouquinho da discussão porque não está na mão da Iron, mas de peças sendo vendida para pessoa física preferencial. Então, a vozinha de 80 anos vai lá e compra o Kilowog dela, o vovozinho vai lá e compra lá o seu Caveira Vermelho, que ela não sabe nem quem é o Caveira Vermelha. O que você acha disso, desse nicho de colecionável para idosos aí? Não, só um parênteses, né? Tem um pessoal que gosta de alugar gente para levar para a fila. Né, Léo? Grávida. Eu adoro, grávida. Já coloquei 3 na fila da Iron. Não, sobre essa questão da Iron, que você perguntou para o Fran, sobre a Iron ser
porque o pessoal bate no peito e fala, devia só vender no Brasil. Aí você faz, o cara que fala isso, você faz a pergunta para ele, se a Varig não fosse sua, se você tivesse uma empresa que tem potência multinacional, você ia deixar ela só no Brasil e bater no peito? Você não ia, até porque o Brasil não influencia ninguém a fazer isso, pelo contrário, depender do jeito que acontecem as coisas aqui no Brasil, é mais fácil a área deixar de atender o Brasil, porque é o Brasil que causa problema para ela. O resto do mundo funciona normal, os trâmites. O Brasil que quer nela, entendeu? Então, é muito mais fácil atender lá fora. Obrigado por evitar um pi aí, tá? Eu pensei nisso. Então, sobre as filas, eu sou crítico às filas da Iron. Eu acho que dava para ser feito de outra forma. Por exemplo, quando eu peguei essa última fila, e eu fiquei 3 horas na fila, sei lá, do evento. E beleza, comprei o que eu consegui comprar, deu certo. Mas aí, na fila, eu comecei a pensar assim, falei assim, beleza, estão 5 caixas, que as meninas lá, os caras ficam se matando de trabalhar, porque os caras não param um minuto, e tá uma loucura toda. Em vez daquele rapaz sair com o holofote falando, faltam não sei quantas peças, lá. Holofote? Holofote, ó. Cara de todo mundo. Holofote não, é o megafone. Holofote. Ai. Em vez de sair com o megafone lá, acabou o Kilowog, aquele até virou meme aí. Pegam, igual, sabe, já fui em drive-thru de McDonald's com fila grande? Pega um negocinho, fala assim, tudo bem? Qual que é o seu nome? Tal. Na fila mesmo. Você quer qual? Beleza, então tá aqui, seu nome, seu CPF, sei lá, pega qualquer dado do cara, e entrega um voucherzinho, entrega qualquer coisa pro cara, para ele retirar lá na hora, para ele continuar na fila. Mas isso adiantaria uma velocidade tão grande, e isso é uma forma que eu pensei, mas deve ter muitas outras. Eu acho que a forma que eles pegam ali, de deixar todo mundo sofrendo ali, dormindo na fila e tudo mais, eu acho que ainda eles não se acharam. Tem jeito melhor. Matheus, mas a fila anda rápido. O problema, quando abre os caixas, o problema é até abrir os caixas. Que aí o cara passou a noite na fila, o cara passou 1 hora esperando abrir para todo mundo, né? Porque tem o pessoal que entra 1 hora antes. Isso aí não tem a ver com a demora no atendimento, cara. Não, então, mas... Eu queria fazer uma de advogado do diabo aqui, antes de você terminar, Matheusinho. Vamos imaginar que eu tenho uma empresa lá que está na Comic Con, que é um dos maiores eventos hoje que a gente tem no Brasil e quiçá tá andando para virar uma das maiores Comic Cons do mundo. O projeto é esse. Em quantidade de visitantes é a maior do mundo. Já é a maior do mundo, mas em qualidade, em ter o símbolo Comic Con Brasil. Quem sabe? Mas digamos que eu tenho uma empresa que vende bonequinho lá. E eu sei que a mídia tá de olho, né? A mídia tá olhando, Comic Con, eu tenho uma empresa de bonequinho. Será que para mim não é bacana, não é benéfico que eu tenha todo esse marketing de filas gigantescas, pessoas dormindo na porta? Será que é, de fato, porque eu não me achei ainda? Ou o marketing que isso traz para mim é muito bom? Eu acho que o brasileiro tem uma tara por fila, que é assim, a fila é marketing, tem gente que entra em fila e não sabe nem para quê, a fila é tudo, e não necessariamente, pode ser que seja isso, mas eu acho que é um erro, eu acho que dava para fazer um marketing melhor sem usar fila, por exemplo, dava para fazer. Mas na verdade, cara, a fila democratiza a coisa. Porque eu posso falar, por exemplo, como exemplo, que houve o ano passado. No ano passado, eu acho que era o Warner, estava com uma atração que você não entrava lá na fila para participar. Você tinha que pegar o seu celular, entrar no aplicativo, marcar que você quer ir, para depois você pegar a fila e conseguir participar. E aí eram 1.500 vagas por dia, num evento que estava dando 70 mil pessoas por dia. E as 70 mil pessoas não sabiam que tinha que ir lá no app e entrar no negócio. E aí o que aconteceu? Elas simplesmente não participavam. Se fosse chegar lá e entrar na fila, a pessoa teria a possibilidade de fazer isso, que é o caso da fila do exclusivo. Se fosse uma coisa que você fizesse antes, a pessoa desavisada ia chegar lá e não ia ter a possibilidade de comprar. Mas a ideia não é fazer antes, a ideia é melhorar o formato, a fila sim. Agora, melhorar a forma da fila. Você tem uma fila, você abriu um comércio e está com uma fila, você tem que fazer a fila ir mais rápido. Se vira. Vai como o exemplo do McDonald's. A fila tá grande, ele tira um cara lá de dentro, sai anotando os pedidos, já vai recebendo o pagamento para a pessoa só chegar lá e pegar.
Mas é o que eu te falei, a fila não demora depois que abre os caixas. A demora é anterior aos caixas. Também, mas mas é porque demora. Tem muita gente, Matheus. Se você for ver quantas pessoas ficam na fila, aí você teria que pôr 500 caixas, entendeu? Agora tem lá 4 ou 5, né, que ficam lá atendendo. Sim. Para uma fila de 300 pessoas, vai demorar um pouquinho, não tem jeito. Agora Léo, o que depois contra a história da Iron querer ou não fila, se a Iron gosta tanto de fila, ela colocaria mais peças, tem mais tempo ao longo do dia. Verdade. Entendeu? Porque a fila acaba rapidinho, junto com as peças. E a questão que você citou da fila preferencial, o brasileiro, eu vou falar brasileiro porque eu sou daqui, tá? Então, Matheus, pagando... Não, eu vou falar daqui. O brasileiro adora burlar um sistema, por exemplo. Apareceu a fila preferencial, ela é óbvio que ela é ótima, ela deve funcionar, deve existir. A lei deve existir. Só que aí o brasileiro vê a brechinha na lei e sacaneia. Por exemplo, eu já fiquei em fila de banco que a mulher tá com uma criança de 5 anos no colo. Eu falei, minha filha, essa criança daqui a pouco tá arrumando emprego. Daqui a pouco ela tá abrindo conta aqui. Você tá parando no colo pra quê? Porque você quer passar na frente dos outros. E você não tem filho, que se dane. Entendeu? Então você não tem o que fazer. Se vai ter a pessoa de má índole que vai contratar a idosa cadeirante e vai pedir para ela comprar um boneco, e ela vai falar assim, eu quero o boneco daquele verdinho ali. Sabe o quê? A ideia é boa, só que está sendo mal executada por nós, né? Pelas pessoas que estão comprando, não pela Iron. A Iron não tem culpa. Já o Renan bate uma lei lá que não vai ter mais preferencial para bonequinho. Mas lá quando eu falo da controle, né? Diferente de outros lugares, eles checam, né? O cara que tem alguma deficiência tem que levar uma testada, não sei o quê. Então. Ele chega assim e fala assim, quem é o super-homem? Fala o nome dele, de onde que ele nasceu, tudo. Se o cara não souber, sai fora que você não é colecionador. Eu já tentei com a minha cara de retardado entrar na fila, eles não deixaram, não passou no crivo deles, não, né? Quando eu falo da fila ser uma base de marketing... Jamais. Quando eu falo da fila ser uma base de marketing, é uma coisa que eu faria se eu tivesse uma empresa em Iron. Precisar de um marketing bom aí, me contratem. Não, quando eu falei que você recebe é por conta da sua cara de deficiente, já deve receber. Deficiente. E só lembrar também que não só é Iron, né, que tem peça exclusiva. Esse ano teve Iron, teve Bandai, teve Hot Toys que já tinha, né? Então naquela fila não é só Iron, também quem quer Hot Toys pega a filinha também. Que já era uma... apesar que não, né? Eu ia falar que já era uma forma de dividir, mas aí... da vida, né? Porque a quantidade é bem menor. O Stan Lee tinha uns 5 ano passado. 5? Eu ouvi falar que tinha 1. Eu ouvi falar que, não sei se era o Stan Lee ou se era o Aranha, tinha 1. Tipo, vendeu ele, acabou. Pro evento todo. Pros 4 dias. 1 por dia, né? Tá. 1 por dia. 1 por dia, exato. Capaz. E aí, já que a gente tá falando de polêmica, vamos para a última polêmica, que eu vi que o Fran até procurou uma brigazinha lá. Até hoje, ainda sai uma farpazinha. Última briga? Da última polêmica? Essa foi a última polêmica do Fran. Tá. Briga. Ixi, vamos pegar todos do Fran? 5 horas da manhã. Eu briga. Eu só entro na treta dos outros, velho. Eu nunca causo treta, não. E aí, agora eu vou além da Aero Studios e vou trazer um pouquinho da Hot Toys, porque teve uma discussão hoje também, né? Peças protótipos diferentes das peças reais que chegam na mão dos colecionadores. E essa briga aí, recentemente, pela Aero Studios, a gente teve o Thor, do Endgame, né? Do tão famoso cílios do Thor, que as pessoas dão aquele zoom de 400, sabe? Aquela câmera linda que vai no olho, assim, ó, pega a tinta. Você vê a pincelada, você viu o dedo, a impressão digital do cara que pintou. E hoje, pela Hot Toys, saiu... os porinhos, E hoje pela Hot Toys saiu a cara, né? O rosto do ator do Homem-Formiga, dando aquela famosa risadinha, como se ele fosse um deficiente físico usando chapa. Que eu gostei muito, essa risadinha que o Matheus está fazendo aí. Depois eu vou colocar a foto aí. Mas que eu gostei muito, particularmente, as pessoas odiaram. Mas e aí? Existe essa diferenciação do protótipo para a versão final? E o que vocês usam e qual é que vocês acham disso? Começando com quem falou pro final aí? Matheus. Então, Fran, de novo. Então, se fosse igual, não chamaria protótipo, né? Então, existe um protótipo exatamente porque não é o final. Aquilo ali é o que se espera, digamos assim. Só que a gente tem que lembrar que, às vezes, algumas coisas são melhoradas.
ficam melhores do que o protótipo, mas pode ser que algumas não fique tão melhor ou fique diferente. Em relação especificamente ao Thor que você falou, o Thor está igualzinho o protótipo, não tem diferença nenhuma. A peça em si, e aí eu concordo com as pessoas que reclamaram, não tem lá uma expressão muito bacana. O cara tá brigando tá lutando lá com a cara de tanto faz. Não ficou legal. Agora dizer que isso tá diferente do protótipo, não tá igual. Né? E a história do zoom, sem comentário, né? As pessoas querem pegar uma peça 1.10, que a cabeça é desse tamanhozinho, e dar um zoom gigante, como é que vai ter? Não tem nem definição para ver alguma coisa. Então, e lembrando, né, aí quem desenha, quem trabalha com arte, essas coisas, vai entender, vai saber, né, que é o seguinte, tem certos efeitos que você quer dar na pintura que você tem que fazer mais forte para que numa distância X ela seja percebida. Então, no caso dos cílios, se você olhar numa distância razoável, que seja pelo menos uns 30 centímetros, você vai ver que não é tão visível os cílios. Mas você vê que tem alguma coisa lá, e essa é a intenção. Não é para ficar marcado, mas é para ficar visível, digamos assim. Então, só que o pessoal quer ver muito de perto, aí não tem jeito. Então, o pessoal compra a peça 1.10 e quer ver assim, ó. Deixa eu ver aqui minha peça. Tipo, ó, tô até vendo a esquina da tua testa aí, ó. É que é 1.10, caralho, de longe você não vê. Então, não, assim, e tem uma outra coisa que há de se dizer, que é o seguinte, as pessoas têm mania de falar, quando pega a peça, falar, a peça veio com defeito. Isso não é defeito. Né? Defeito não encaixa direito, você põe um negócio... Quebrada. Isso é defeito. O rosto não ter ficado do jeito que o cara achava que deveria ficar, não é defeito. É uma característica da peça. A peça foi pensada daquele jeito, foi feita daquele jeito. Então não é defeito, tem que saber usar os termos corretos. Matheus, você que pode falar, Fran. Já ia te cortar, seu lindo. Não, aí eu ia falar do Hot Toys, né, que você... como é que é o nome dele? Do Homem-Formiga lá. Paul Rudd. Hank Pym. Não, é o Paul Rudd, ele não é o Hank Pym, não. Só pra ver se você tá esperto. Eu achei... Não, mas eu digo o nome dele no filme. No filme, né? Eu tava disfarçando porque eu tô tentando lembrar. Então, assim, eu achei ruim também. Achei que ficou bem ruim. E, assim, até comentei contigo mais cedo, né? Se tratando de Hot Toys, isso é inédito, porque a Hot Toys arrebenta nos rostos, né? Porque o processo deles é muito mais fácil de acertar do que o da Iron, por exemplo. Os caras trabalham com PVC, com forma, né? Com outro tipo de fabricação diferente da Iron, com material muito mais fácil. E capricham tanto, né, igual você falou, capricham tanto no rosto que o resto é uma porcaria, né, a roupa esfarela, estraga, então assim, eu fiquei um pouco, assim, achando ruim também, porque, pelo histórico da Hot Toys, né, eu tenho algumas peças da Hot Toys, até tenho os meus Batmans aqui do lado, eles são perfeitos, o rosto é Xerox, né, mas esse não ficou bom não. É o Scott Lang, lembrei. Scott Lang, Lembrou nada, você deu um Google, né? Não, lembrei. Olhando pra cima, o computador dele tá em cima aí. Ô, Matheus, então, já que você reclamou tanto do Thor, né? Deixa eu queimar o Matheus aqui pra o Renan ficar puto com ele. A primeira coisa, assim, que eu faço, dica de colecionador. Eu tô colecionando, tô começando agora, menino novo ainda. Você não gostou da peça, meu amiguinho? Não compra. Pronto, você não vai passar raiva, você não vai gastar dinheiro à toa, você não vai poder reclamar. Não gostou? Não gostei. Não compra, acabou. Resolveu o problema. Mas eu quero ter... Pronto. Mas eu quero ter, e eu paguei e tenho direito de reclamar. Tá bom, você tem direito de reclamar, tá bom. Tem uma oportunidade, vai depois num museu, vai ver aquelas peças maravilhosas de artistas famosos, tudo. Pega uma câmera, ou chega você e dá um zoom na tela. Quando você dá um zoom na tela, você vai ver que quando o artista está fazendo, ficou as marcas ainda da pincelada que ele deu. Só que o efeito dele, é o que o Fran disse, aquilo ali tinha que ficar daquele jeito, porque quando você olhar de fundo, vai ter um sombreado, vai ter uma situação, então tem um porquê também daquilo estar feito daquele jeito. E outro ponto ainda maior ainda, você está querendo pegar o protótipo não ficou igual, a peça que saiu não ficou igual ao protótipo. Aí eu vou colocar assim, você vai fazer uma foto do seu perfil do Instagram, do Facebook. Você vai pegar a sua roupa bonitona, vai fazer aquela pose legal, tal, porque você está se vendendo ali.
Entendeu? Você tá passando a imagem lá. Você não é bonitão daquele jeito todo. Tem hora que você tá sentado no sofá, não sei o que, tudo. Ou seja, você tenta pegar o melhor de você naquele momento. O protótipo é isso. Eles vão te vender um produto. Então eu vou tentar pegar a melhor forma possível. Então um cara vai pegar uma peça, vai fazer um detalhe e fez. Pronto. Aquilo ali eu quero te vender aquilo ali. Beleza? Beleza. Depois que aquilo ali entra em linha de produção, pode acontecer de cair um pouquinho a qualidade. Mas isso aí é uma coisa óbvia. Não adianta você ficar, tá errado, veio ruim. Não adianta, meu amiguinho. Se vocês não, essas pessoas, né, vocês, eu tô falando, se as pessoas não tiverem noção do óbvio, que é impossível, não é o mesmo cara que faz todas as peças, não é o mesmo artista, por exemplo, peça assinada pelo, sei lá, pelo Mike Deodato. Eu acho que, se eu não me engano, esse Spider é do Mike Deodato. Não foi o Mike Deodato que fez ela. Ela é assinada na arte dele, teve um que fez o protótipo, e depois é uma linha de produção para 5, 6, 10 pessoas irem pintando e irem fazendo. E é lógico que não vai ficar idêntico. Se você pegou uma peça em mãos e ela tá com algum defeito, como o Fran falou, algum defeito, tá com erro de pintura, beleza, manda trocar. Ou você pegou a peça e não gostou, não tem problema. Anuncia ela pelo mesmo preço que você comprou, você vende ela rapidinho para quem quer. Completando o que o Matheus falou. Se as pessoas tiverem curiosidade, dá uma pesquisada em algum making-off de fotografia. Porque o que acontece? As fotos que você vê do protótipo são fotos feitas por profissionais, por fotógrafos profissionais. Então o cara, ele tem uma parafernália de equipamento que vai deixar aquela foto maravilhosa. Então o cara vai levar horas até fazer o primeiro clique. Enquanto a luz não estiver perfeita, afinada, dando sombra onde tem que dar, tirando onde não tem que estar, e não sei o que, ele não vai fazer a foto. Só que aí chega o cara e acha que ele é o melhor fotógrafo do mundo, pega um celular, tira a foto e põe uma do lado do outro para comparar. Aí, meu amigo, é querer demais, né? Quando não pegam, né? Porque assim, se você olhar as fotos da Iron, por exemplo, não sei se as outras marcas fazem, mas eu acho que fazem também. Você tem fotos onde tem um fundo branco ou um fundo cinza, que essas fotos seriam fotos que a gente chama de flat. Não tem nenhum tipo de tratamento. Tratamento que mude a cor, que mude temperatura e etc. E existem outras fotos que normalmente tem um fundo trabalhado, que é uma explosão, não sei o que e tal, que ali são fotos trabalhadas. Os caras colocam sombra na imagem, fazem tons de escuro, de claro e etc., que não é o que está na pintura. Muda a temperatura, por exemplo, o Batman do Ed Barrows, que deu uma polêmica danada, porque pegaram a foto onde a peça está mais azulada, porque mudaram para uma temperatura mais fria, e a foto da peça de alguém que tirou com o celular lá. Vai ficar diferente, mesmo porque a foto foi trabalhada para ser diferente. Coloca um poderzinho na mão do personagem. Também, né? O famoso cachimbo. Exatamente, a famosa fumacinha do cachimbo. Os caras queriam que puta, mas quem teve a oportunidade de ir na Comic Con e ver as peças, sabe que ficou igual. Essa do Ed Barrows, mesmo dia eu entrei numa treta para variar do negócio da cor, eu mandei a foto que eu fiz na Comic Con com o meu celular do protótipo. E aí você vê que tá igualzinho. Não tem diferença. Agora, a foto do cara que usa aquela Hasselblad, a câmera de 80 mil dólares, vai ficar diferente do cara que usa do celular de 500 reais, velho. Com certeza, eu tô com vocês. E ainda falando em não peça tá não, da Iron, você é o advogado do diabo, você tem que Eu sou advogado do diabo, tô contra. Vocês estão errados. Certo? Quem tá eu discordo de tudo. Como diria o Fran em qualquer grupo. Pessoal, e pose, Omega Red com a mesma pose do Hulk do Infinite War, aquela pose agachada. E aí, a Iron tá aproveitando os moldes antigos que ela tinha para ganhar mais dinheiro com o colecionador, ou uma ilusão doente da cabeça das pessoas? Eu acho Quem falou por último aí? Foi o Fran, então sou eu então primeiro você, agora. Matheus. Chupa, Fran. Não, eu acho que é o seguinte, sobrou Hulk, e aí eles pegaram o Hulk e começaram a pintar e juntar assim, e fizeram um novo. E deu certo. E deu certo, e a gente é trouxa, a gente vai comprar, e eles vão ficar ricos, e depois vão dominar o mundo junto com os Estados Unidos e a China. Vamos entrar na teoria, A Iron pegou o mesmo molde, coisa que não existe, mas vamos pegar, pegou o molde, tá bom, ela pegou o molde, e criou em cima do mesmo molde para economizar o Omega Red. E daí? Se existisse, qual o problema? Beleza. Outro ponto.
se ela fizesse isso, tem um monte de canal aí que você pega, o cara faz customização em peça, ou tem muita gente nos grupos que fazem ótimas customizações em peça, e a galera pira. Nossa, que incrível, não sei o quê. Mas a fabricante não pode. Só a pessoal que pegou ali, pintou e tudo mais. Mais um detalhe. E outro detalhe que é simples. Cara, as peças, elas não. O Hulk, por exemplo, com o Omega Red, eles não se conversam. E pensa assim, ó. Imagina olha quantas peças tem aqui, ó. Aqui tem um pouquinho. Na casa do Fran tem umas 3 casas só de peça. E imagina a quantidade de peça que existe no mundo. E aí imagina a quantidade de pose que esses personagens fazem. As poses, o que o ser humano consegue fazer é limitado. Então é lógico que vai ter parecida. Não tem como você fazer, tipo, todas. Só se você fizer eles tomando banho, tipo, o cara só lavando o sovaco, assim, pronto. Aí vai ser peça nova. Porque, por exemplo, peça do Homem-Aranha. Aí tem gente que fala assim, o estúdio cheio de copiar a XM, adora copiar as poses da... Não, meu amigo, você vai fazer o Homem-Aranha, o nível de pose do Homem-Aranha é limitado, é aquilo, ele vai fazer isso, ele vai estar de ponta cabeça, não sei o quê. Não tem como você fugir disso. Fran não, vocalista do System of a Down, você concorda com o nobre colega, não? Então, concordo em algumas coisas. Eu ia discordar de uma coisa aqui, mas eu esqueci agora o que eu ia discordar. Caramba. Então, eu até falei num grupo esses dias, né, que assim, eu acho que até para reclamar a gente tem que entender das coisas para poder reclamar. Então eu sugiro quem realmente pensa que é possível fazer esse tipo de coisa, que dê uma pesquisada como que é o processo de produção de uma estátua. Mas dá trabalho. Melhor só reclamar e pronto. Exatamente. Eu acho que assim, se der uma pesquisada rápida, vai ver que molde é uma coisa que não tem como aproveitar, porque é uma coisa que ela é rígida. Depois que faz, acabou, já era. Não tem como você alterar as curvas do molde, etc. E outra, o molde é a coisa mais barata que tem. Você não vai gastar dinheiro para fazer molde. Então, por que eles vão economizar no molde? E aí, uma outra coisa que foi levantada, não, mas não está falando do molde, está falando que aproveitou o 3D e só alterou. Bom, eu antes de abrir minha empresa, a produtora de vídeo, não a loja, eu trabalhava, né, de produção de vídeo, eu fazia computação gráfica e era editor de vídeo também. Na parte tem uns vídeos para editar aqui, se você quiser. Tá certo, pagando bem. E aí, na parte de computação gráfica, eu fazia 3D. Na época ainda do 3D Studio Max, umas coisas mais antigas, mas fazia. Então, assim, você alterar um trabalho de uma complexidade baixa, como modelar um corpo, é muito mais trabalhoso do que você fazer do zero. Então, para que eles vão pegar o corpo do Hulk para transformar no corpo do Omega Red? Então, assim, são coisas que você vai ouvindo e não vai batendo. Né? E aí, no meio dessas discussões, começa a aparecer coisas absurdas. Né? Teve quando colocaram isso no Facebook, uma pessoa chegou lá e falou assim, a Iron, porque falaram que a pose estava parecida, aí falou, não, porque a Iron está muito sem criatividade. Se você pegar, por exemplo, as peças dos Vingadores de Guerra Infinita, a base é toda igual. Porque o de cada um muda. Um tá em Wakanda, o outro tá em São Paulo. Aí até para não perder, né, a mania. A deixa. E o rapaz, eu perguntei para ele, eu falei, você sabia que é um diorama de batalha, que teoricamente eles estão todos no mesmo lugar? Aliás, teoricamente não, né? Eles estão todos no mesmo lugar e o chão é igual porque eles estariam perto um do outro. Achei que você ia falar assim, ó, você assistiu o filme, meu amiguinho? Então tá bom. Mas assim, mesmo que eu tivesse assistido, se é um diorama de batalha, ele deveria entender, né, que todos estão ali na batalha, faz parte de um diorama, né, então, mas aí você vai começando a ver esse tipo de argumento, e aí muita gente que critica são pessoas que têm esse tipo de argumento, elas não sabem do que elas estão falando. E o Omega Red, caralho. Ficou. Seus lindos, é isso, já estamos com 50 minutos, porque aqui, de novo, não é Café com Bonecos, que tem 2 horas de programa. Falou, valeu, até a próxima live. Se tiver, se não tiver também, é problema de vocês, tá? Falou!